Olá, que bom ter você aqui conosco mais uma vez no Por Dentro da Pós. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Reli Amaral Ribeiro, professora e agora coordenadora interina dos cursos de pós-graduação na área social aqui da Uninter. Nós, com esse programa, trazemos para vocês algumas novidades e alguns bastidores da pós-graduação como um todo. Algumas coisas que a gente tem estudado, buscado melhorar para os nossos alunos e também para a sociedade em geral, né, para manter aí a nossa posição como a universidade do Brasil, a universidade privada melhor em AD do Brasil. E nesse sentido, trazendo agora, né, continuando com a temática do EAD, nós trouxemos para vocês alguém muito importante para mim, muito querida, né? Que é a professora Charline, que é tutora de alguns cursos nossos. Ela vai se apresentar, vai falar mais um pouquinho sobre ela, para que vocês conheçam como é o nosso trabalho, né? Eu que também sou tutora, como é os bastidores da tutoria, o que um tutor precisa saber, fazer, ele precisa se preparar, como que acontece aí todo esse trabalho que nós fazemos com os nossos alunos, com muito carinho, dedicação e aperfeiçoamento também, que são algumas coisas aí que a professora Charline vai estar trazendo para a gente. Então, com vocês, professora Charline Costa Pinho, que deixa eu já fazer uma pequena, né, introdução. Professora e tutora dos cursos de pós-graduação na área de gestão e segurança pública. Se apresente, professora. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigada, professora Reli, pelo convite. Fiquei muito feliz em tratar dessa temática tão importante e que muitas vezes é esquecido, né? Sim. E agora, principalmente com algumas mudanças aí no IAD, então é importante a gente falar desse papel do tutor. Então, como a professora Reli falou, sou a professora Charline, eu trabalho junto com a Reli na pós-graduação, nos cursos de gestão pública, segurança privada. Estou agora fazendo mestrado, né? Sou mestranda na Uninter também, o mestrado Educação e Novas Tecnologias. Quero muito falar um pouquinho também sobre esse desenvolvimento da minha dissertação, que é no papel do tutor. E vamos lá, então, né, professora Eli? Vamos falar um pouquinho sobre esse papel do tutor que é tão importante e que vem com novas mudanças aí. Isso aí. Professora Charline, sua formação, né? Primeiro para a gente poder saber, né? Não sei se os alunos sabem, mas nós precisamos, quando você vai para a tutoria na área da pós-graduação, você precisa ser, no mínimo, especialista, né? Mas qual Isso. que é a sua formação? Me Vamos conte lá, sobre eu isso. tenho a formação licenciatura em pedagogia, então, pela Uninter, né? Mas isso já tem 19 anos, né? Que eu já estou Faz formada. pouco tempo, foi Faz ontem. pouco tempo, foi. E aí, na época, eu também já fazia um trabalho na Uninter. Quando eu me formei em 2006, eu já entrei para trabalhar na tutoria da Uninter, que ainda era Facinter na época, né? Era um grupo pequeno de tutores. E lá eu já fiz uma pós que chamava Tutoria em EAD. Então, era bem focado mesmo na tutoria, e ali eu comecei o meu trabalho como tutora, porque dali para frente eu sempre fui tutora, né? Uhum. Professora, primeiramente, depois tutora, que a gente chama de professor, tutor ou tutor, tem várias nomenclaturas aí. E depois eu fiz, quando saí da Uninter, retornei, fiz o curso de formação, né, de docentes, que é o curso específico da Uninter, que o tutor que for trabalhar lá tem que fazer esse Isso é curso, obrigatório, nós né, obrigatório. fazemos. Eu também tenho uma pós em metodologias ativas, que eu fiz porque eu já tinha um planejamento na minha cabeça em relação ao mestrado, né, que Uhum. eu sofri muito para entrar no mestrado por N situações, mas agora já. E agora, em 2025, cursando o mestrado em Educação e Novas Tecnologias. Então, para os alunos perceberem que não é fácil, a gente tem que sempre estar numa formação contínua. Não dá para parar. Não é porque Sim. lá exige que você tenha uma pós-graduação que você vai estagnar ali e ficar na zona de conforto. Não, a gente sempre tem que estar estudando, sempre fazendo. Então, a minha formação de tutor para a tutoria, enfim, para exercer a função de tutor, foram 2 pós-graduações na área.
né? Então, Uhum. isso me ajudou muito. E sempre trabalhando com tutoria. Sempre trabalhando com tutoria. Eu tenho experiência como tutora há 19 anos. Então, depois que me formei, já comecei como tutora. Já atuei na pedagogia, já atuei em Em outras outras. Sim, instituições também, sim. professora? Em outras instituições também. Depois que eu saí da Uninter, eu fui para o SESI, Sistema FIEP. Fiquei lá 6 anos, trabalhei na Faculdade da Indústria, tudo com tutoria. Depois voltei para a FIEP, eu falo Faculdade da Indústria porque é um grupo, né? O Sistema FIEP é grande. Aí voltei para fazer tutoria também específica dentro do Sistema FIEP. Certo. Eu chamei, né, a professora para falar conosco, agora mestranda, né? Justamente porque era um sonho meu, né? A gente tem esse programa aqui na pós-graduação já faz um tempo, né? Por dentro da pós, para saber os bastidores. E sempre eu sentia que fazia falta essa questão de falar especificamente da tutoria. Então, ninguém melhor, né, do que alguém que tem aí 19 anos na área, ganhou de mim. Eu, que eu sou tutora desde 2007, ganhou de mim. Eu, 18 anos, então, É, por um ano, hein, professora? é. E é isso, né? E é muito interessante, bonito de ver que aqui na instituição a gente sempre precisa estar se atualizando, fazendo curso de formação. Quando eu entrei na Uninter, eu entrei como primeiro corretora de portfólio, né? Que é um tipo de atividade específica do curso de graduação de serviço social, e depois como orientadora de TCC. E para que eu entrasse como corretora de portfólio, eu também precisei de um curso de formação. Então, isso para os nossos alunos terem consciência de que quando você está sendo respondido por uma tutora, tem toda uma bagagem por trás disso, né, de formação de conhecimento, até porque a gente responde diversas disciplinas, diversos cursos muitas vezes. Mas entrando agora especificamente na nossa entrevista, né, muitas transformações têm acontecido, né, nos últimos anos. A gente que já está quase 2 décadas trabalhando com isso, muitas transformações no papel de tutor. Quais mudanças que você percebeu na função do tutor em AD ao longo do tempo, professora? É muita mudança, né? Tanto a mudança interna, né, da própria instituição, que mudou muito. Eu vejo, nossa senhora, o trabalho que eu fazia lá em 2006 e o trabalho que está sendo realizado hoje dentro do papel do tutor, né? Sempre eu digo, é um trabalho, eu amo o que eu faço. Então, para mim é muito gratificante atender o aluno, fazer ali. Mas as mudanças que tiveram, por exemplo, em 2006, a gente fazia um trabalho bem manual, assim, não tinha muita tecnologia envolvida na época, né? A Uhum. gente ainda atendia o aluno por telefone, Sim, nossa, né? parece que faz um Fazia século. toda a parte de tutoria por telefone. A gente fazia muitas correções de trabalho ainda na caneta. Discursivo, questões Sim, sim, e discursivas. tinha que ler, os trabalhos vinham de longe, porque a Uninter, ela tem polos no Brasil inteiro, eu costumo dizer do Iapoque ao Chuí, literalmente. Então, a gente recebia os trabalhos, os alunos escreviam até à mão, né, porque muitos ainda não tinham acesso a um computador. Então, a gente vê essas mudanças, e foram mudanças bem significativas. Para facilitar o nosso trabalho, facilitar no sentido de que as tecnologias vieram realmente para nos auxiliar nisso, e até o próprio aluno, né? Auxiliar esse aluno que muitas vezes ele procura um curso IAD pela dificuldade de estudar um presencial, ou até o tempo dele, que é escasso, enfim. Então, a gente vê essas mudanças assim, e eu fico refletindo sobre isso, sabe? Digo, meu Deus, a gente parar, voltar no tempo, né? Como que a Uhum. gente trabalhava, como o tutor cresceu nesse sentido, né? E a mudança também que vem de fora, né? As exigências cada vez mais, né? Eu gostaria até de falar desse marco regulatório um pouco mais para frente, mas não tem como não falar dele, né? Que agora Uhum. vem uma mudança e a gente ainda não sabe exatamente como vai acontecer, mas vai ter uma mudança, né? Que o tutor já não vai ser esse tutor de agora, que Uhum. atende o aluno,
que faz questões de prova, né, elabora questões de prova, que lê o conteúdo, que tem que estar por dentro de tudo, né? A gente vai passar por uma nova nomenclatura, mas talvez fique um pouco melhor, não sei, né? A gente tem que esperar isso acontecer. Pode falar um pouquinho mais sobre essa mudança, professora? A gente sabe que a gente teve agora essa mudança do MEC, né? Em relação aos cursos EAD. Por enquanto, os cursos de graduação, né? Mas a gente sabe que a gente já precisa pensar num futuro lá na pós-graduação também, né? E que o tutor, ele passa a exercer um cargo administrativo por hora, né? E que a gente passa a ser chamado de mediador pedagógico. Então, vão ser 2 tipos de tutores, digamos assim, né? Quem está na tutoria ou vai para a parte administrativa, né? Isso. Questões mais administrativas. Sim. E boa parte de quem é tutor e que tem essa maior formação, especialização, vai ser qual o O mediador pedagógico. Mediador pedagógico. Isso. E assim, a gente não tem como entrar muito nesse assunto, porque a gente não sabe exatamente como a instituição vai estruturar isso. Mas a gente se qualifica, né? E preza pela qualidade, sempre, né? Ah, mas você está fazendo mestrado por isso. Não, eu estou fazendo mestrado porque era um sonho. Né? Primeiro era um sonho, eu sempre digo isso na aula. Os professores perguntam sempre no primeiro dia de aula: por que você está fazendo mestrado? Primeiro, porque era um sonho. Né? E eu lutei muito para entrar, que não é fácil. Sim. Segundo, que sim, a gente precisa se qualificar para que o aluno lá tenha qualidade. Por quê? Porque é o que a professora Reli falou. A gente faz todo o atendimento de conteúdo, por mais que você não seja da área, mas você estuda para entender. Eu, quando entrei na tutoria de gestão pública, eu pensei, minha nossa, o que eu vou fazer aqui? Porque eu não entendo nada de gestão pública. Mas a gente estuda, a gente faz os programas aqui com o coordenador, a gente assiste a aula, assisto aula, Todas, sim. inclusive. Sim, exatamente. E lê todo o material para ver se está dentro daquilo que o assunto está abordando, e a gente acaba aprendendo. Né? Então, é isso. Então, quanto às mudanças, as mudanças são, assim, muito significativas, sabe, professora Reli? Isso, que nem como a lei é muito recente, né, do mês passado, se não me engano. Sim. Então, o que a gente percebe, dá a entender, né, que esse papel do tutor, que nem você, mediador Isso. pedagógico, né, Isso. que agora é mediador pedagógico, ele vai ter esse contato mais direto com os alunos, né? Algumas aulas direto com o aluno, ali encontros, né, pedagógicos, vamos colocar assim, não especificamente aula, porque cada um vai usar a sua metodologia, mas esse contato mais direto, que a gente fica muito hoje no backstage, né, aquilo de você falar por chat, cada IES, né, para quem não sabe, IES quando toda faculdade tem esse nome, né, que é a Instituição de Ensino Superior. Então, cada IES eu acredito que vai se adaptar de uma forma, mas a impressão que dá é essa, que sai esse papel mais de falar por chat, a gente tem o recurso de mandar áudio também, né, na tutoria, mas é uma coisa muito pontual, né, individual, digamos assim, com os alunos. E agora, na graduação, parece que vai exigir mais esse contato, pequenos grupos, trabalhos em grupos, né, de o contato presencial direto. mesmo, né? A gente fica na expectativa de saber se o aluno que gosta do IAD, existem vários itens. Eu digo sempre que ele gosta, ele necessita, né? Estudar IAD por causa do tempo, ele se adapta melhor a esse estudo, enfim, pela questão do tempo, de não precisar da logística, né? Porque a gente sabe da realidade dos alunos, né? Trabalham, enfim, tem sua vida particular, às vezes filho, enfim. Então, a gente fica nessa expectativa para ver se o aluno vai se adaptar a isso. Sim. Né? Mas a função agora é mais presencial mesmo, né? É o contato mesmo. Porque nós hoje fazemos o contato com o aluno, mas é como a professora Reli falou, mas ali pelo item da tutoria, pelo link da tutoria lá dentro do ambiente virtual, pelo chat, né? Por esses programas aqui da rádio, que a gente tem um programa da Diversos da Pós, né? Que são os tutores que realizam. E então esse contato vai ser mais próximo, mas eu particularmente tenho essa expectativa
se esse aluno realmente vai se adaptar a isso, né? Vamos ver como vai ficar. É. E com relação à influência da formação e pesquisa, né, na atuação do tutor, como a sua formação e o mestrado impactam ou estão impactando na sua prática como tutora? Ah, impacta muito. Meu Deus, eu até converso com muitas pessoas sobre isso. A visão da gente muda, né? Até antes de começar o programa, eu estava falando isso para a professora Reli. É, você escreveu umas perguntas muito longas, né? Mas isso faz parte já, né? Porque você precisa de muita leitura, Uhum. precisa. E eu sou uma pessoa que sou Caxias. Ah, pode falar, eu sou mesmo. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estar estudando, de me empenhar, de. Então, assim, meu Deus, é uma mudança no teu pensamento, né? Até na tua forma de você falar com as outras pessoas. E assim, dentro do meu trabalho como tutora, como a minha pesquisa vai ser voltada justamente para a questão de tutoria, não era, né? Eu tinha Uhum. um outro pensamento, uma ideia de fazer uma dissertação diferente. Mas não é assim. Né? Não é o que eu quero, é que no decorrer as coisas mudam, o pensamento muda, a necessidade de você fazer uma pesquisa, de repente, numa outra área, muda a tua cabeça. Eu tinha uma orientadora que não era minha orientadora, mas foi minha co-orientadora, né? Foi no mestrado isso. Ela dizia assim: não é o problema de pesquisa, você que escolhe o problema de pesquisa, é ele que te escolhe. É bem isso. E tudo surgiu assim, justamente por falar em tutoria, em o papel do tutor, tutoria, enfim, formação do tutor, tecnologia, porque eu preciso alinhar isso, porque, enfim, meu mestrado é educação e novas tecnologias. Então, não posso falar do tutor sem a tecnologia, até porque os dois não andam separados, Sim, né? Hoje você se vê, de repente, trabalhando como tutora sem ter a tecnologia, não existe isso, né? A gente sim. não consegue. E aí eu escrevi um artigo junto com a minha orientadora, que a gente agora vai apresentar no Enfoque, né? Já começando sobre um relato sobre a minha experiência como tutora. Então lá eu descrevi tudo o que eu faço dentro da tutoria, né? E a gente alinhou, claro, esse artigo dentro das normas de um artigo científico. E depois eu fui ler esse artigo, olha como é que é, professora Helena. Eu fui ler, eu disse, meu Deus, a gente faz muita Faz coisa. muita coisa. O que é o problema que a gente não percebe, né? Que faz muita coisa. Como tudo é online, né? Não há um registro, não é aquela, você não está fazendo e montando uma pilha de papel do que você fez. Isso. Vamos colocar assim, não se materializa ali. Então parece que você não fez nada, mas realmente depois que você vai elencar, eu lembro que teve uma atividade que me foi solicitada e um relatório e aí eu tive que elencar ponto a ponto daquilo que eu fazia. Professora, você acredita que deu 52 pontos? É impressionante o tanto de coisa que a gente faz. É bastante E coisa. uma coisa interessante, só para quem está assistindo e for aluno, para ele poder, já que a gente está falando em materialização do trabalho, me dá um exemplo assim de um dia a dia seu. Você chega na frente do computador, liga ele e. Eu faço todo um planejamento. Eu sou Caxias mesmo. Eu sou extremamente organizada. Eu tenho um planejamento que eu faço escrito, né? Porque eu também gosto de escrever. Isso é uma coisa importante. Caderno do mestrado. Tem um caderno que eu escrevo tudo lá. E até falei esses dias, eu preciso comprar outro caderno, que vai faltar folha. Porque a gente não pode perder o hábito de escrever. E muitas vezes a tecnologia faz isso com a gente, né? A gente, Uhum. celular, computador, enfim. E aí eu faço todo um planejamento semanal. Primeira coisa Ah, que seu planejamento é é semanal. semanal. Primeira coisa que eu faço é tutoria, responder tutoria. Solicitação que chega, né? Tutoria, para quem estiver assistindo e não souber, são as Isso. perguntas que os alunos mandam, as Isso, as dúvidas. dúvidas, Tem um isso. campo dentro do AVA, né, que é o nosso ambiente virtual, que o aluno Isso. manda as suas dúvidas. Isso. Eles pensam que é um chat, que a gente está lá É online. isso. Não, a gente tem um período, né? A gente pode responder em até 24 horas. Isso. E aí nós vamos responder com calma e muita pesquisa cada perguntinha que vocês fazem. Então Exatamente. é a hora que a professora senta e vai responder esses Isso, alunos. exatamente. Já dou prioridade para as tutorias, porque a gente precisa responder, os alunos, né, vocês, precisam ter essa resposta em 24 horas. Não pode passar disso, porque às vezes o aluno precisa de algo urgente.
né? Então, a gente precisa atender. Respondo às tutorias e solicitações. Aí, a gente precisa... O que são as As solicitações, professora? solicitações, geralmente, também são demandas parecidas com a tutoria, mas que vêm, às vezes, diretamente do polo, né? Ou da CMA, que é a Central de Mediação do Aluno, né? Que os alunos, com certeza, já conhecem. Quem não conhece, a gente também tem essa central para que vocês possam entrar em contato, atendimento online lá, que o pessoal atende vocês e eles mandam essas solicitações para a gente. Isso. Eu recebo pouca coisa da CMA, sendo sincera, mais dos polos mesmo, que às vezes o aluno vai até o polo, às vezes o polo tá com aquela dúvida, a gente está ali também para ajudar eles nessas questões aí para os Isso, e alunos. também vem de outros departamentos. Também. Vários departamentos têm demandas jurídicas que a gente Isso. auxilia, tem questões de suporte, né, de parte de informática Isso, mesmo, isso. que se dá algum problema, alguma coisa, né, alguma intercorrência, não problema, alguma intercorrência, e aí precisa do auxílio da tutoria para, como você está vendo no seu template, a gente dá o retorno e Isso. faz também. Isso. Departamento FICA, por exemplo, também, que é o nosso departamento Isso, de fica. retenção, que alunos que querem retornar ou recebem a proposta de retornar, também precisa do nosso auxílio. A gente modifica tudo, adequa as avaliações do aluno a esse novo acordo, que pode ser jurídico ou extrajurídico, né? E a gente faz toda essa mudança. Resumindo, quando vocês abrem a sala virtual de vocês, tudo que está ali foi a gente que fez, né, professora? Exatamente. Tudo. Cada aulinha, Isso. cada avaliação, cada questão que está Isso. lá no banco de questões para você fazer a sua avaliação, fomos nós que colocamos, para Exatamente. vocês terem noção da dimensão do tanto de trabalho que a gente faz. E assim, Aí você responde solicitação. Isso, solicitação, as tutorias, e depois a gente vai para as salas. Eu gosto sempre de estar revisando as salas, porque, por incrível que pareça, pessoal, é a mesma coisa assim, eu escrevo um artigo, eu posso ler 20 vezes. Aí eu dou para a professora Reli ler, ela vai achar um erro. É sempre assim, né? Isso eu aprendi muito, a ler, reler, e dar para alguém ler e tal, olhar. Então, eu sempre estou olhando as salas, se os conteúdos estão certos, se há algum erro de conteúdo, quando a gente recebe as ofertas para colocar lá nas salas certinho, também eu reviso várias vezes, porque às vezes, pessoal, tem gravações novas e às vezes essas ofertas já vêm incluídas em gravações antigas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, olhar. Então exige um trabalho de muita atenção. Muita eu atenção. sempre digo, meu Deus, eu fico ali às vezes horas ali focada nisso. Questões das avaliações, por mais que muitas vezes os alunos, vocês, né, encaminham para tem uma questão lá que tá, acontece a mesma coisa. Por mais que você olhe, faça a revisão, por mais que você elabore as questões, ocorre, nós somos humanos. A gente também tem o direito, às vezes, de dar uma errada, Até né? a inteligência artificial erra, que dirá, né? Nós, normal. Que dirá nós. Então, assim, o trabalho de revisão é uma coisa que eu prezo muito, justamente para garantir lá a vocês uma qualidade, para que vocês abram o conteúdo e ele esteja correto dentro da expectativa de vocês mesmo, dos alunos, né? Sim. E depois disso, Reli, a gente tem N coisas, né? e-mail. Tem e-mail para responder. De todos esses departamentos que a gente falou, e mais alguns. Isso. Eu também participo da comissão do Top Inovação. Então, ali, durante o período do trabalho. Alunos, isso. o Top Inovação é um prêmio que a Uninter, é um evento, né? Que a Uninter tem, que a pós-graduação que é responsável por toda a organização do Top Inovação, né? Quem tem uma inovação para contar para a gente, aproveitando, fazendo a propaganda, aí as inscrições estão abertas. Então, se você tem uma inovação na sua cabeça, ou que você já aplicou, enfim, o aluno ou qualquer outra pessoa pode
se inscrever nesse prêmio, né? Então, eu faço parte da comissão A desse prêmio. inscrição está Tá aberta. aberta. E o site, eu acho que é uninter.com/top barra Top inovação. Inovação. Isso, eu não tenho muito detalhe aqui, porque são muitas informações, Claro, teria que claro. trazer Uhum. escrito aqui, porque a cabeça da gente também não, Só né? para deixar o gostinho para eles. Quem tiver Isso, dúvidas, é só entrar no que a no gente acabou de site, falar, do isso, site. Uninter barra Top Inovação, né? Uninter.com/. .com barra Top Inovação. Isso. E aí, todo dia tem alguma coisa e-mail do Top, porque quem já se inscreveu às vezes tem dúvida, ou quem quer se inscrever manda o e-mail pra gente. Às vezes acontece algum problema lá, manda e-mail. Então a gente sempre está olhando o e-mail do Top Inovação, direcionando e outras demandas que tem. A gente sempre tem que estar avaliando uma coisa, avaliando outra. Ontem mesmo veio alguma coisa para a gente avaliar, né, as peças lá para divulgação, ver se não tem erro, ver se está tudo certo, se a cor está certa. Então, tudo isso também demanda tempo, porque é uma análise, querendo ou não, você tem que prestar atenção para Isso. nada ir errado. Ah, mas somos em várias pessoas. Somos, mas a gente tem que fazer a nossa parte, não tem jeito, E né? não é só um evento, a gente tem evento o ano inteiro, Tem né? evento o ano inteiro. Agora vem o Simpós também, né, que a professora Reli vai participar, que eu já vi lá o card. Eu vou no simpósio? Vai, sim. Eu vi um card com o seu nome lá. Meu Deus, eu vou atrás para ver então, que eu não tô então sabendo. bastante coisa, né? Bastante coisa. E assim, as reuniões que a gente tem, me ajude a lembrar ele, porque é muita coisa mesmo. A gente tem eventos anuais, né? De tempos em tempos tem a ex-maratona, que agora é o sim. Summit, já foi Summit esse já ano, e foi, é anual. Isso. As rádios, a gente tem bastante programa de rádio que a gente faz para vocês, programas de TV como este, que vos fala no momento. Isso mesmo. Né, vocês têm um programa de vocês também, contínuo, né? Temos o programa, que é o professor Ricieri, que é o coordenador do curso. Geralmente a gente faz o Por Dentro da Pós. Hoje ele virá à tarde fazer o programa com a Milena e com o professor José Benedito. Geralmente eu venho junto. Mas aí eu fui convidada pela professora Reli para estar aqui. Sim, prioridade é minha. E aí eu falei assim, então eu vou fazer o programa Reli e depois no próximo programa, aí eu já estou elaborando também para trazer uma convidada bem bacana para falar sobre planejamento urbano, que vai ser bem legal. Então daí eu entrei em acordo com o professor Ricieri em relação a isso. Então, vocês veem que tutor não responde só tutoria, né? Não Então, o tanto de coisa que a gente faz, e ainda a gente tem que elaborar a pauta do programa que vai ser feito, né? E atrás do convidado, trazer tema atualizado, porque a gente não vai trazer algo que, né, não seja bom para vocês. E também participamos de grupos de pesquisa. Né? A professora Charlene já participou do nosso grupo de pesquisa, contribuiu muito. Isso, agora participo do grupo de pesquisa de docência, que é da minha orientadora lá do mestrado. Sim. E é bastante coisa. Agora tem que escrever um capítulo de livro. Escrevemos livros, escrevemos capítulos de livro, escrevemos artigos científicos e mandamos para eventos. Artigos de opinião, né? Artigos de opinião. Eu escrevi vários artigos de opinião que foram publicados. São ótimos. Fiquei bem feliz, assim, porque na época eu tinha muito medo de escrever e dizer, não, gente, não, eu tô fora da casa. E não, né? A gente tem que parar com isso, de ter medo de fazer as coisas, sendo que você tem capacidade, tantas né? potencialidades, Isso. exatamente. E eu lembrei de outra coisa, professora Reli, das configurações das avaliações, porque não é só a gente elaborar o banco de questões, a gente tem que ir lá configurar certinho, né, data certa, tentativa, os textos que vão lá dentro. Isso, as configurações exigem muito tempo. Porque a gente faz oferta por oferta, dependendo do curso, né? Oferta é cada disciplina. Que é ofertada naquela fase. Isso. Então, você tem que entrar em cada disciplina e fazer toda a configuração manual daquilo ali. E você tem que ter atenção para não errar, para não botar uma data errada. São 2 calendários, porque a gente tem ali alunos que são já de grades que foram anteriores, calouros. Então, gente, é bastante coisa assim. E aí, quando eu fui escrever esse artigo, esse relato de experiência, a minha orientadora falou assim, escreva o relato de você, de experiência. Você é professor lá do ensino fundamental, então eu disse, nossa, que eu vou escrever? Eu não faço planejamento de aula, né? Não tenho planejamento de aula, né? E fui conversar com ela, disse, professora, meu Deus, mas eu só tenho o computador lá e as atividades que eu realizo.
Ela falou sim, e ela falou uma coisa, eu nunca mais vou esquecer isso. Ela falou: o seu computador é a sua sala de aula. Nunca Ah, esqueça isso, né? verdade. Você faz planejamento. Como que você não faz planejamento? Você faz. Veja, você faz seu planejamento semanal, tudo bem. Veja quanta coisa você descreveu aqui das suas atividades. Desde inserir Uhum. um protocolo lá na RCP, lá na prova de recuperação de conceito pago. Isso é uma atividade que você faz. Então, nunca esqueça isso. O computador é a sua sala de aula. Você jamais pode esquecer que você é professora. Você não é só tutora, você é professora. Então, assim, Exatamente. depois que eu coloquei todo o meu relato de experiência ali, do que eu faço como tutora, enfim, que eu fui ler, eu digo, meu Deus, a professora tem razão, eu jamais vou esquecer isso. Então, quando a gente fala nesse papel do tutor, a gente não pode esquecer que o tutor é um professor, Sim. né? Inclusive, quando você lê, né, que a gente vai estudar EAD a fundo, tem teóricos que não usam o termo educação à distância. Porque nem sempre esse aluno está distante. Ele pode É, estar no mesmo município que você, sim. porém em atividade assíncrona. O que é atividade assíncrona, né? Para quem não sabe. É você, o aluno está num tempo e você em outro tempo. Então, não só espaços diferenciados, mas em tempos diferentes. Então, por exemplo, que nem a gente deu exemplo, a pessoa manda a tutoria e eu vou responder, como eu tenho esse espaço de tempo e vocês viram o tanto de demanda que a gente responde umas horas depois. Então, Sim. esse contato foi assíncrono, assim como as aulas também são assíncronas, elas são gravadas e aí você assiste elas depois. Então, alguns teóricos eles colocam que não a nomenclatura ensino à distância não é a correta, e sim ensino mediado por tecnologia. Então, se é um ensino mediado por tecnologia, você está ensinando. A Exatamente. partir do momento que eu respondo um aluno com uma dúvida teórica, a gente está ensinando. A partir do Exato. momento que eu explico uma questão que ele não está entendendo o que aquela questão realmente quer dizer, eu estou ensinando. A partir do momento que eu monto um material, eu estou ensinando, né? É, Quando a gente vai ser professor é conteudista, por isso. exemplo. Então, é que a gente fica com aquela cabeça muito presa no modelo tradicional, que é um modelo que está caindo. Eu É. acho que não dura muito tempo esse ensino bancário, né, que o Paulo Freire falava, do professor estar na frente da lousa, todo mundo enfileirado. Essas novas gerações estão vindo com uma outra ideia, né? Tanto que eu tenho conversado muito com amigas que os filhos estão entrando agora em idade universitária, inclusive, Char, sabe o que caiu a minha ficha? Imagine que uma criança nasceu no primeiro ano que a gente começou a ser tutora. Filho das nossas alunas. Eles vão voltar a ser nossos alunos, Char. É. Pense que eles estão entrando na faculdade agora. É verdade. Meu É Deus. verdade. Então, eu tenho conversado com algumas amigas, com os filhos, né, fazendo vestibular, e muitos estão optando. Não é que nem você falou, né? O aluno, no começo da nossa fala, o aluno pode entrar no EAD por questão de necessidade. Agora, eles estão entrando também por questão de escolha. É, Eles não querem ficar presos numa sala de aula por sei lá quantas horas seguidas. sim. Eles querem poder estudar na hora que eles querem. É. E hoje o ensino à distância tem uma qualidade muito superior ao que foi no início pela questão da especialização, né? O tempo foi passando, a legislação também foi se modificando, se adequando melhor, né? Exigindo, Isso, a exato. fiscalização foi maior. Claro que tem Sim, muita, infelizmente ainda tem muitos cursos ruins, tem. Como tudo na vida, tem a parte boa, a parte ruim. É um mercado, mas o próprio mercado ele vai selecionar. Se você é um aluno que é, quer algo exato, melhor, você vai atrás do melhor produto, né? exatamente. Mas, continuando aqui nas nossas questões, vamos pensar nos desafios, então, né? Os desafios e formação continuada. Quais os principais desafios dos tutores no EAD? Como a formação continuada pode ajudar, professora? A formação continuada, ela tem que ser prioridade. Prioridade. Eu acho que não só nós aqui, tutores, na vida dos professores. Às vezes eu vejo um professor na zona de conforto. Estou falando do nosso mundo aqui. Não. Estou falando até de. Porque eu tive uma experiência, No e geral, inclusive no isso, presencial. no geral, isso. Eu tive uma experiência numa escola estadual, né? Eu fui pedagoga. Eu até então não tinha atuado como pedagoga da minha formação. E aí fui, né? Fiz o processo seletivo lá, que é PSS, e fui ser pedagoga da escola estadual, numa escola aqui em Curitiba. E foi a melhor experiência da minha vida. Nossa Senhora, eu amava trabalhar naquela escola. Eu falo isso até hoje, que até hoje são família para mim, porque eu fui muito bem recebida, enfim.
E aí, eu vejo como esses professores ficam na zona de conforto, de não dar continuidade, de parar. Tá bom do jeito que tá, eu tô ali dando a minha aula, meu planejamento tá feito, tá Já estudei ótimo, já estudei. Vygotsky Vygotsky, já e estudei Paulo Freire há Piaget. 30 anos atrás, tá Isso. bom. E aí não é bem assim, né? Eu acho que o professor, ele, meu Deus, é um desafio grande para ele manter essa formação continuada, mas ele precisa. Porque se Sim. parar, não dá certo. Eu já não sei quantas pós eu fiz aqui, eu não vou lembrar de todas que eu fiz. Mas eu nunca parei no tempo. Que bom, Nunca. professora. E assim, tem um curso lá, eu vou lá me inscrevo. Tem um curso de 5 horas, eu vou lá me inscrevo. Não, Tem e isso aqui, eu vou lá me pense, inscrevo. vocês não sabem, mas pense numa pessoa Caxias. É a mestre, a mestre Charlene, Mexe aí. gente. Ela não vai só fazer a pós, ela vai anotar tudo. Ela vai chegar no horário. É, é. Ela vai perguntar tudo. E ai de quem não gostar que ela tá fazendo a pergunta. Pode não parecer, as pessoas olham pra mim e dizem, não, não é assim, né? Porque eu tenho o meu jeito maluco de ser. Mas eu sou mesmo. Se eu me propus a fazer, eu vou fazer direito, entende? Não vou fazer, né, assim, à toa. Então, eu acho que a formação continuada, ela é impreterivelmente importante. Não tem outro caminho para o professor. Aí um dia, eu conversando com uma orientadora, ela falou assim: Nossa, Charlene, a gente já pode pensar aqui num doutorado, né? Ó, Daí eu disse para ela: Não, não, não. Espera. Claro que, de repente, se eu me. cansativo, né? Sim, É é muito cansativo, é cansativo. cansativo. Mas quem sabe, né, Reli? Vamos ver, Sim, né? Que sim, não é sim. só estudar, enfim, você tem todo um. É tempo que exige. Às vezes eu penso, meu Deus, não vou dar conta, tem que ler tanta coisa, não vou dar conta, mas dou conta. Dou conta. É só você planejar certinho a rotina que você dá conta. Então, os professores não têm essa desculpa de não dar conta. Tem que estudar, tem que fazer formação continuada, tem que sim se atualizar. Até porque você não sabe do dia de amanhã, Né? né? Hoje o mercado de trabalho está muito fluido, então É. se você senta no cargo, vamos dizer assim, né? A gente sabe, até minha dissertação de mestrado foi com relação às condições objetivas de trabalho de uma classe profissional específica, né? Não era sobre professores, que eram sobre assistentes sociais, já que eu sou assistente social, Sim. mas quando a gente pensa em condições objetivas de trabalho, em qualquer área que seja, e a educação tem sido assim uma área delicada, É. né? Tem exigido demais dos professores, são muitos problemas sociais envolvidos, inclusive, que a gente tenta amenizar quando o assistente social entra na educação nesse sentido, para pegar essa bomba e o professor poder ser exclusivo para o É. ensino. Só que a gente não sabe o dia de amanhã, né? É. Então, se você continua, não sei a sua opinião, mas se você continua batalhando, mesmo que a instituição que você esteja não te traga a possibilidade da formação continuada, mas você busque, através de tantos cursos gratuitos que tem hoje, puxando a sardinha para o EAD, você encontra muita coisa gratuita boa ou barata. Quando você perde esse emprego, vamos supor que aconteça algo, que você Sim. seja desligado, você já está atualizado para uma Isso. entrevista de emprego, você já tem mais currículo para colocar no seu currículo Lattes ou que seja no seu currículo Vitae, não é Isso. verdade? Isso, exatamente. Não, eu super concordo com você sobre isso. É pensar lá na frente. A gente não pode achar que, né? Tem que pensar. A gente não sabe até quanto tempo está na empresa, né? Na instituição. Então, você tem que pensar, assim, a longo prazo nessa questão da formação continuada e principalmente na profissão do professor, que está muito complicado, né? Se a gente for entrar nesse debate aqui, nós vamos virar amanhã aqui Amanhã, conversando. Então, exatamente. assim, tem que se atualizar, tem sim que estudar. É tão gostoso estudar, eu amo estudar. Sempre gostei. Até mesmo talvez uma atualização em âmbito socioemocional, Sim, socioafetivo, sim, de formas para que você tenha, inclusive, instrumental para lidar com as suas próprias sim. emoções, não só a do outro. E isso tem sido muito valorizado no mercado de Sim, e trabalho, eu tô achando muito necessário isso, né? sabe? A gente precisa, precisa. Precisa gestão do estresse. Sim, precisa, com certeza. Professora, nosso papo aqui Ai, que poderia durar pena. um monte, estamos chegando ao final. Eu queria que você deixasse uma palavra final para quem quer entrar dentro desse mercado. Quais as dicas que você daria para alguém que está assistindo a gente e que gostaria de ser tutor? Sim, primeiramente, gente, o estudo, né? Precisa sim ter Uma uma pós-graduação, pelo menos. pós-graduação, pelo menos, agora ainda mais, né? Uma pós-graduação, ter conhecimento, gostar de ler, ser assim.
estar disposto a enfrentar o estresse como em qualquer outro lugar, né? Mas principalmente, gente, eu acho que o ponto fundamental é isso, Reli. A pessoa ter capacitação. Porque talvez se eu tivesse parado no tempo, eu não estaria aqui conversando com você. Sim. Parado no tempo nesse sentido de, sabe, ficar estagnado. Ah, tá bom como tá, já tenho 4, 5 pós, lá tá bom. Não, não é assim. Então, se estudem. Acho que o conhecimento ninguém tira de você. Educação é uma coisa tão importante e Né? tão desvalorizada, mas importante e que a gente tem que valorizar cada vez mais. Nós, como professores, não podemos falar mal da educação de jeito nenhum. Porque se a gente olhar a educação um tempo atrás e hoje, a gente melhorou muito. A educação não está ruim, não. Sabe? Não está ruim. Então, a gente tem que aprimorar cada vez mais a Isso. qualidade. Eu acrescentaria aproximação com a tecnologia, buscar Também. ao máximo aproximação com a Isso. tecnologia Isso. e aproximação com a língua portuguesa. Tá? Nem tudo é corretor, você precisa ter uma aproximação com interpretação, leitura e escrita. Isso. Essas são as nossas dicas. Agradeço muitíssimo a presença da professora Obrigada. Charlene. Espero que a gente faça novos programas juntas. Vamos fazer. E esse foi o nosso Por Dentro da Pós. Sempre acompanhe a nossa programação aqui na TV Profissão, na TV Educativa também. E até a próxima.